Pai Celeste, obrigado por esta rica oportunidade que estamos tendo para termos esta aula online. As batalhas espirituais são intensas, mas estamos aqui na brecha, esperando vencermos cada uma delas e também os meus irmãos, que acredito que também estão batalhando diariamente nas suas coisas, nas suas casas, na sua vida normal, e estão tendo batalhas, mas também na esperança e na expectativa de vitória em Cristo Jesus. Que teu Espírito venha iluminar cada uma de nossas mentes e corações na transmissão da tua palavra e na recepção da mesma. Fala, ministra-nos de uma forma poderosa e abundante. Senhor, aqueles alunos que já avisaram que não poderão vir e outros que não terão nem tempo ou condições de avisar e não virão, seja com eles, abençoando-os, ajudando-os, dando vitória nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas limitações, para que na próxima aula possam estar aqui conosco. Muito obrigado, oramos agradecidos, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa é a primeira aula da matéria Bibliologia 1. Primeira aula da matéria Bibliologia 1, você está ligado com o curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Queremos dar as bem-vindas, né? Era suposto termos aqui 3 novos alunos, né? Irmão Daniel Xavier, irmã Flávia Pitol, né? No caso ela está voltando, ela já foi aluna no passado, estaria voltando, ela não conseguiu concluir o curso básico. Também estaria conosco hoje, não, está conosco, né? Não estaria, está conosco a irmã Patrícia Kelly Damasceno e deixa eu ver aqui, o irmão, são 3 na verdade, né? O irmão Daniel Xavier, que até agora, por alguma razão de dificuldade técnica, não pôde aparecer, acredito que ele está tendo dificuldades técnicas. A irmã Patrícia está aqui, a irmã Flávia Pitó avisou que ela está passando mal, porque está grávida. Entende? E as irmãs que sabem o que é gravidez, deixa eu ver aqui, Lucas. Ok. Perfeito, Lucas, recebi tua mensagem. Oh, que pena. Uau. É batalha, gente. É batalha, é batalha. Então, o irmão Daniel, infelizmente, não poderá estar conosco, mas eu quero apresentar pelo menos a irmã Patrícia, que se esforçou, está ali, né? Graças a Deus, com um sorriso que eu nunca vou ter, irmã Patrícia. Por mais que eu melhore os meus dentes, a minha dentadura, escove, ó, faço assim, eu nunca vou ter o seu sorriso. Jesus decidiu dar esse sorriso para. O seu sorriso é muito parecido com o do Lucas. Parece que a senhora é irmã do Lucas. Com todo respeito, eu acho que você. Nós somos parentes. Sério? Ó, eu não. Olha lá, vocês estão se entregando, gente. Olha só o sorriso. O sorriso tá entregando vocês direitinho. Vocês são irmãos carnais, mas tá certo. É um segredo de Estado, eu respeito. Eu respeito, Lucas, eu respeito esse segredo. Eu não quero entrar nessa intimidade de vocês. Meus irmãos, estamos felizes, né, pela nossa irmã Patrícia Damasceno estar conosco e que nós dizemos para ela que está entrando hoje como aluna nova. Vamos lá. Sou bem-vindo em nome de Jesus. Depois dessa eu não volto, não. Foi só eu, só? Só o irmão, parece que o povo não está alegre. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, vamos. Seja bem-vinda. Só um pouquinho. Vamos passar borracha. Isso. Fingir que isso não aconteceu. Ficou feio demais, meu Deus, misericórdia. Vamos ler, ajuda aí, homem. Vamos lá. 1, 2, 3, que nós dizemos para a nossa irmã Patrícia. Dois bem-vindos em nome de Jesus. Agora ela volta e fica. Porque a primeira não encaixou, gente. Olha, até o evangelista Alexandre ficou preocupado. Porque a maioria aqui é o povão de Nagataki, né? Para dizer isso desse jeito tão triste, tão desanimado, meu Deus. Mas amém. Deus abençoe a irmã Patrícia, que possamos ser de bênção na sua vida e que essa escola teológica também seja de bênção na sua vida e que a senhora com certeza vai ser de muita bênção para nós. Quero lembrar que temos 4 alunos, eu sou obrigado, né, a fazer essa divulgação aqui ao vivo, uma vez que essa aula está sendo gravada, certo? E
os alunos que não estão aqui vão ter que ter conhecimento dessa informação. Temos 4 alunos que ainda não fizeram a prova de ética cristã e ministerial. Isso, está ali um deles, pela ordem alfabética, é o WJ. WJ, né? Se você não sabe, aqui nos Estados Unidos, WJ quer dizer Wall Street Journal, né? É o jornal de economia mais importante dos Estados Unidos. Então, o Wall de Wallison, não é? E o J aí do nosso irmão Joel. Então, o irmão Joel e o irmão Wallison estarão fazendo a prova hoje. Era suposto estar aqui o irmão Alessandro Inácio, não deu notícias, deve estar muito ocupado, atarefado, não sei exatamente o que está acontecendo. E o irmão Fernando Cunha, que está fazendo aulas gravadas, está no Brasil, mas ele vai em uma data posterior acertar a questão da sua pendência. Segunda e última coisa, quero pedir orações a vocês. Era suposto já liberar as notas de ética cristã e ministerial. Não é desculpa, mas é uma situação que eu estou vivendo. Aqui na minha casa está todo mundo enfermo. Minha esposa está enferma, meu filho está enfermo. Eu não vou entrar em detalhes, estão todos de cama. E eu estou cuidando deles, estou cuidando da casa e estou cuidando da escola. Então está bem difícil. Já está assim em torno de uma semana aproximadamente. Entende? Então está bem difícil. Então peço um pouquinho da paciência de vocês, as orações de vocês, né? Os 2 estão de cama e fica bem complicado. Quando está um, tudo bem. 2, somos 3, né? Quando um está enfermo, os 2 cuidam. Agora, quando está 2 para um, cuidar 2 é complicado. Então eu peço um pouquinho da paciência de vocês. Eu quero acreditar que até quarta, quinta da próxima semana eu já libere todas as notas de ética cristã e ministerial, tá? Então, por favor, não é falta de responsabilidade, de compromisso com vocês. Alguns de vocês já me conhecem há algum tempo. Eu sou muito sistemático e muito criterioso e muito cuidadoso. Não sou em nada perfeito, mas o compromisso, a gente está aqui para cumpri-lo e vamos cumprir a todo custo. Só quando a gente sofre, né, situações dessa natureza que ficamos de pés e mãos amarrados. Então, posso contar com as nossas orações, por gentileza? Posso contar? Isso, só para Deus nos dar força e graça, porque está difícil. Entendeu? Cuidar de 2 pessoas enfermas, cuidar da casa, ainda cuidar da escola está sendo um pouquinho pesado, né? E ainda esse final de semana eu tenho que dar aula no núcleo presencial de Denver. Domingo temos uma formatura em Waterbury, uma turma do básico, uma turma do médio, uma turma do bacharel, e ainda eu tenho que conseguir alguém, confirmar com uma pessoa para ficar aqui na minha casa para cuidar da minha esposa e do meu filho que estão doentes. Então tá bem difícil. Eu tenho que viajar quinta-feira, né? For força maior para Hartford. Então tá bem corrido, mas a gente vai vencer. Vamos vencer no nome de Jesus, tá bom? Então eu conto com as vossas orações. Semana que vem já está, se Deus quiser, tudo regularizado. Aleluia. É assim mesmo, né? O cristão luta 24 horas, mas também vence 24 horas, que é o mais importante. O problema é se ele luta e não vence. Aí o negócio fica estreito. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos começar a nossa nova matéria. Bibliologia 1, que é o estudo das Escrituras Sagradas. Deixa eu começar esta matéria fazendo algumas perguntinhas bem básicas que eu acredito que vocês já têm as respostas, baseado em quê? Número 1, se a sua igreja tem escola bíblica dominical, alô? Se a sua igreja tem escola bíblica dominical, então você vai saber responder essas perguntinhas que eu vou colocar. Segundo, se a sua igreja não tem escola bíblica dominical, é claro que num culto de ensino, seja em algum dia da semana, você vai ter uma noção básica do que eu vou perguntar e saberá como responder as perguntinhas que eu estarei fazendo, né? Só para nós entendermos a importância desta matéria. Primeiro, o primeiro de vocês que puder abrir o áudio e responder a primeira pergunta que eu vou fazer agora. Quantos livros ao todo é composta a Bíblia Sagrada? Quantos livros? 66.
66. Não falou Alexandro e o Kelson juntos, né? 66. Bem interessante, né? Parece que ensaiaram lá nos bastidores e falaram encaixadinho, né? Um tenor e um barítono. Não sei quem dos dois aí é o barítono e quem é o tenor. Eita, Eu acho que agora. eu acho que o Kelson é o barítono, né? Eu não E o entendo isso, Evangelista não. Alexandre. Eu tô Hein? junto aí. Não, mas eu entendo um pouquinho de música porque minha esposa é maestrina, né? Ela Eita. regiu 20 anos no Brasil corais, então eu tenho uma pequena noção de música, né? Ela é boa no assunto, né? Eu só pego carona com ela. Perfeito. 66. Quantos livros contém o Antigo Testamento e quantos contém o Novo? Vamos lá. Quem pode responder? 39 o antigo E e 27 o 27 novo. o novo. Olha só, gente, esse povo tá afiadaço, meu Deus. Vou abusar um pouquinho mais. Vou apertar um pouco. Tem noção vocês aproximadamente quanto tempo se gastou para a composição desses 66 livros? Aproximadamente? Em torno de Vocês têm um 1.400 anos, mais ou menos. pouquinho mais, um pouquinho mais. Entre 1.500 a 1.600 anos. Eu estava Entre na 1.500 a 1.600 anos. Quanto tempo, mais ou menos, não precisa ser uma cifra exata, se gastou para a elaboração dos 39 livros do Antigo Testamento? Quanto tempo, aproximadamente? Tem uma ideia? Essa eu esqueci. É um número redondo. É fácil de memorizar, porque é um número redondo. Olha o silêncio, gente. Rapaz. 1.600? Não, aí 1.600 seria o tempo É total todo. dos 66. Estou me referindo aos 39 livros. Quanto tempo aproximadamente se gastou para a composição dos 39 livros do Antigo Testamento? Eu acho que vocês são motivados a pontos, né? Então acho que vou ter que lançar uns pontinhos aí para animar vocês. Tá lá o Lucas, o sorriso do Lucas quer dizer, eu concordo. Olha lá. Colocou a mão Quando o Lucas coloca a mão no rosto, quer dizer, ele está dizendo, eu tô nessa, eu tô dentro. Já estou aprendendo a conhecer vocês pelos códigos. Vamos lá, ninguém se arrisca, é um número redondo, não são 1.600. 1.000 anos? 1.000 anos! Alisson, fala sério, Alisson. Que é isso? Já te dou 50. Começou o Alisson com 4 pés direitos. Se é que ele pode ter, Achei se ele meio pode, óbvio, não falei, dei mole. se ele pode ter 4 pés direitos, deve ser o Alisson. 50 pontinhos, Alisson, só para alegrar a tua alma. Vai dormir com esses 50 pontos. 1.000 anos. E o Novo Testamento gastou-se aproximadamente, incrível, né? 50 anos. Foi bem curto. E agora, para fechar, para a gente começar então na apostila, os idiomas, as línguas usadas para a composição dos 66 livros. Vamos lá. Grego e hebraico. Tem certeza? Grego e Para hebraico. pensar. Aramaico? Vamos lá. Vocês têm que chegar a um acordo. Grego e hebraico. Grego koiné. Só No isso? Novo Testamento. Tem certeza? Vamos lá. Vamos puxar lá do fundo do baú. Eu sei que vocês sabem. Grego, Por quê? Porque hebraico e aramaico. olha só, Robert. Dá a resposta completa que eu te dou 50, tá? Vamos lá, vamos dividir esses 3 idiomas aonde? Aonde eles estão distribuídos, tanto no Antigo como no Novo? 80% do primeiro foi hebraico, 20% em aramaico e o Novo Testamento todo em Grego koiné. greco-koiné. Que pena, quase certa a resposta, mas foi o que mais chegou próximo. Não posso dar uma pontuação porque ele deu uma resposta não completa. O Antigo Testamento, 90% em hebraico e 10% em aramaico. O Novo Testamento, 100% em grego koiné. Koiné.
há uma suspeita que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego koiné. Por que eu falo isso? A gente vai estudar isso nessa matéria, por causa das evidências internas, gramaticais. Porque no Evangelho de Mateus, talvez vocês vão se lembrar, aparecem várias palavras aramaicas. Já vou adiantar, ó. Talita cumi, se lembram dessa expressão que Jesus usou? A ti, menina, levanta-te. É uma expressão aramaica. Aba, ou Raboni, são expressões aramaicas, não são expressões hebraicas. Então, baseado nessas expressões registradas no Evangelho de Mateus, se tem a suspeita que este evangelho foi escrito originalmente em aramaico. Parabéns, vocês estão fantásticos, porque isso quer dizer que na sua igreja tem uma boa escola bíblica dominical, que Deus seja glorificado por isso, tem um bom culto de ensino, e isso é importante, né? Uma igreja que tem uma escola bíblica dominical e um culto de ensino, tá com tudo e não tá prosa, como dizia os meus pastores nos anos 70, né? Tá com tudo e não tá prosa. Vamos lá na nossa apostila? Abrindo a nossa apostila, quantos de vocês ainda não receberam a apostila papel? Só irmã Não, peraí. Aí tem um boicote. Aí não estou gostando. Não estou Minha gostando chegou, dessa não. situação. Não acredito. Levante as mãozinhas abençoadas, por favor. A minha também chegou, não. 2, 3, 4, 5. Do Robert chegou. Não sei se da irmã A minha Vanderleia chegou também. Ô, pastor, Chegou. pastor, A minha chegou. eles estão com preconceito comigo. A Gleice mora na frente da minha casa. É receber ou não? Isso é preconceito. Não, isso aí é boicote. Isso aí, como diz um pastor em São Paulo, isso é levante dobrado. A vizinha do lado recebe, mas o vizinho do outro lado não recebe, é levante do inimigo. Pode acreditar, isso é levante. É orar e jejuar pelo entregador do correio. Gente, possam, por gentileza, usem o formato PDF temporariamente, porque não faz sentido, né? Como, por exemplo, para quem não sabe, o evangelista Alexandre é vizinho de porta da irmã Cleice. São irmãos carnais e são vizinhos de porta a porta. Então não faz sentido. Isso é um probleminha de entrega do correio que já não está mais em meu poder. O Robert mora em Hartford, não é? Recebeu, mas o evangelista Alexandre, que está em Hartford, não recebeu, então é um problema na entrega. Mas esta semana eu acredito que vocês já vão estar recebendo. Mas vamos lá. Os que puderem usar o PDF, ficaria agradecido, só para vocês terem uma pequena ideia. E eu vou trabalhar também com os slides. A bibliologia trata-se da área da ciência teológica que pesquisa a Bíblia Sagrada. Isso está na apostila. Buscando entender melhor os seus autores, o seu tempo e os propósitos da escrita de cada livro sagrado, para que os integrantes da igreja e demais interessados possam ter mais segurança com respeito à sua autenticidade. Mensurar, isto é, medir a importância dessa matéria é impossível, até mesmo pelo fato de todas as demais matérias teológicas serem derivadas da Bíblia Sagrada. Nas Santas Escrituras se encontra a verdadeira história da humanidade, mostrando o seu pretérito, isto é, o passado, o seu presente e o seu futuro. Aqui está escrito furo, mas o furo foi meu, na digitação. Tá bom, irmão? É futuro, faltou o T. Parece uma brincadeira, né? Furo. Não, furo foi meu, porque eu digitei muito rápido, então apareceu furo. Mas o correto é futuro, ok? Pode corrigir lá. O alvo principal da presente disciplina, matéria, é fazer com que o respeitoso seminarista, o estudante da Bíblia, conheça com profundidade a Bíblia Sagrada e tenha um grande potencial em defender, em aplicar essas doutrinas. Visto que nesses fatores consolidam a verdadeira fé cristã. É como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Uma rápida pausa, só para vocês entenderem isso aqui. A Bíblia nos ensina que existem 8 tipos de fé. Aí eu posso citar algumas delas, não vou entrar nesses detalhes. A fé pequena, a fé grande, a fé fraca, a fé forte, e temos a mais importante de todas. Se quiser anotar, pode anotar, é interessante.
é a fé salvadora, a fé salvífica. Então, dos 8 tipos de fé, a fé salvadora é a mais importante. Eu não estou aqui hoje na disponibilidade, né? Não tenho o tempo necessário, mas vamos em uma outra ocasião, nós faremos uma abordagem rápida olhando esses 8 tipos de fé. Mas eu quero só enfatizar a mais importante de todas na base de Judas, versículo 3. Quem de vocês pode abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas, versículo de número 3. Esses dias eu vi numa igreja hispana, pastor, vamos abrir Judas capítulo 1, versículo 14. Não, Judas não tem capítulo. Judas não tem capítulo. Judas tem 25 versículos. Então, a maneira correta de se identificar o conteúdo de livros pequenos da Bíblia é dizer os versículos e nunca dizer capítulo 1, porque não tem capítulo. É igual a Obadias e outros livros do Antigo Testamento que são pequenos, que as pessoas, por desconhecimento, dizem capítulo 1, mas não existe. Versículo 3, Epístola de Judas. Quem pode, com o áudio aberto, ler para nós, por favor? Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Observe as expressões que esse versículo nos traz. Comum salvação. Comum salvação. Batalhar pela fé que foi dada uma vez por todas aos santos. Então, esta fé está ligada com a nossa salvação. Por ser uma fé ligada com a nossa salvação, ela é chamada de fé salvadora ou salvífica. E esta fé que o diabo luta 24/7 para arrancar de nós. Ele até luta contra a fé grande, ele luta contra a fé pequena, ele luta contra a fé forte, ele luta contra a fé fraca. Mas a fé com a qual ele luta mais de frente para arrebentar e arrancar de nós é a fé salvadora. Essa fé, ele batalha para arrancar de nós. E por quê? Abra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Quem achar pode ler para nós, por favor. Hebreus 11, 6. Carta aos Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa que o autor da carta aos Hebreus se refere? Não é a fé grande, não é a fé pequena, não é a fé fraca, não é a fé forte. É a fé salvadora. Porque no momento que eu tenho a convicção de salvação e comunhão com Deus em Cristo Jesus, eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que eu posso ter um relacionamento com Deus. Eu creio no sobrenatural e eu creio neste livro, palavra viva, eficaz, palavra de Deus. Por isso que o diabo luta 24/7 para destruir esta nossa fé, arrancá-la. E no momento que ele consegue arrancar, aí já era, esquece. Não há formas de nem você ter a sensibilidade ao arrependimento. E aí entra uma outra história que eu não vou entrar aqui hoje nos detalhes, que o camarada cai naquela situação que Paulo explicou a Timóteo, né? Alguns já estão com a sua mente cauterizada. Por quê? Perderam a fé salvadora. Paulo também ressalta nesse texto que acabamos de mencionar, na apostila, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso quer dizer que na medida que eu ouço as palavras deste livro, eu me encho de fé. A fé salvadora, e essa fé salvadora ela é fortalecida para fortalecer as outras áreas
da nossa, da minha, da sua fé. Essa é a importância capital da Bíblia Sagrada. Continuando na apostila. Pastor, Sim, senhor. no caso aí também entra Efésios 2:8? Sobre a questão da nossa salvação. Sim, 100%. Oh, sim, sim. 100%. 100%. Porque Amém. pela graça Sois sois salvos salvos. por meio da fé. E isso não vem de vós. Olha que interessante, né? Não, Paulo deixa bem claro, isso não é uma propriedade humana, não é um mérito humano. Sim. Ela vem de Deus. Sendo vindo de Deus, esquece. Esse é um dos vários textos que Paulo deixa claro que nenhum de nós merecemos absolutamente nada. Isso é uma heresia que hoje está dominando vários púlpitos das nossas igrejas, onde ministros, pastores bem intencionados batem na tecla. Você merece, meu irmão. Você merece, minha irmã. Mas isso vai contrário ao que Paulo ensinou na carta aos Romanos, não é? Que diz, né? E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não existe mérito, Ô, não pastor, existe merecimento. Sim, meu irmão. o próprio texto que o diácono Kelson mencionou também, o verso 9 vai falar, né? Que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ou seja, não é merecimento nosso. Não existe. Olha só o versículo 9, né? Muito boa abordagem, evangelista Alexandre. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E, lamentavelmente, nós estamos vendo muita gente se gloriando, né? Batendo a mão no peito. Ei, meu irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei... Não, irmãos, você pode fazer tudo. E a Bíblia diz bem claro, você pode fazer tudo. Jejuar 5 vezes por semana, dar o trízimo. Se o dízimo é pouco, não. Tem camarada aí que está dando trízimo, quadrízimo, quintízimo. Tá dando 90%, enchendo a boca. Tô dando 90%, só vive de 10%. Isso é uma questão pessoal. Não tenho nada contra quem dá 90% do que ganha e só vive de 10%. Aí tem que ter fé, muita fé para isso. Mas a Bíblia só pede 10%. Se quiser dar 20, 30, 40, 50, 80, 90, se quiser dar tudo, é uma questão pessoal entre o elemento, o indivíduo e Deus. Mas a palavra de Deus só deixa claro, ó, 10%, pronto, já é bastante, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa de detectar a nossa obediência ao que ele estabelece na sua escritura, na sua palavra e o seu amor. Mas eu deixo bem batido na tecla, né, que não existe uma gota de merecimento nosso diante de Deus. Tudo que temos, que somos, o que fazemos é através da graça e através do que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Continuando na apostila, a categoria do conhecimento que alvejamos proporcionar aos nossos alunos é relativa aos verdadeiros propósitos, está aqui na apostila, legislativos, históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento, e aos verdadeiros propósitos evangelísticos de Atos dos Apóstolos, das Epístolas, do Apocalipse no Novo Testamento. Se você observou, são as abordagens que nós faremos dentro da estrutura, das duas estruturas da Bíblia, que é o Antigo e o Novo Testamento. As pesquisas bibliográficas para compor a presente matéria, isto é, a presente apostila, iniciaram no ano de 1999 e foram atualizadas no ano de 2019. Assim, até o presente momento, 20 anos de pesquisas. As respectivas análises foram realizadas em obras do pastor Dr. Antônio Gilberto. Para quem não sabe, pastor Dr. Antônio Gilberto foi o mestre das Assembleias de Deus do Brasil por mais de 60 anos e tivemos a bondade e a misericórdia de Deus de tê-lo como nosso mentor entre 1969 e 1983. Pastor, o senhor é velhinho? Não, não sou velhinho, sou gasto. Eu sou gasto. Velhinho não, né? Em 1969 eu tinha 10 anos de idade, né? Talvez alguns de vocês nem eram nascidos, mas eu tinha 10 aninhos de idade quando eu conheci Jesus Cristo, né? E tive a alegria de ser acompanhado, mentoreado, discipulado pelo pastor Antônio Gilberto. Ele tem lindos livros, inclusive o mais famoso é o Manual da Escola Dominical. Alguém conhece esse livro? Manual
da escola são poucos, só o evangelista Alexandre. Gente, você tem que conhecer esse livro, esse é um livraço violento, tremendo sobre o assunto de escola dominical, que infelizmente não é muito apreciada aqui nos Estados Unidos, por A e B e C razões. Mas vamos lá. As respect, como já falamos, né? E também essa apostila foi baseada também em dicionários, enciclopédias bíblicas e algumas fontes da internet. Aí eu estou tirando uma frase que não é minha, tá? É de um apreciador, de um admirador do pastor Antônio Gilberto, uma vez que a gente está com permissão mencionando esse parágrafo que não é nosso, né? Esse parágrafo foi extraído de uma pesquisa de um pastor, né, que era muito admirador e ao mesmo tempo aluno do pastor Antônio Gilberto. Pesquisador e doutor em educação cristã e defende a linha teológica luterana, a dispensacionalista. Quero deixar claro que aqui estou mencionando uma fonte, que não se trata da minha pessoa, mas tomamos uma fonte externa e reproduzimos dentro da apostila. Os pontos abordados neste estudo vão envolver o quê? A Bíblia Sagrada Protestante detalhadamente. Então, tem outro tipo de Bíblia Sagrada? Tem, a católica, que nós vamos falar um pouquinho. Quais as diferenças entre a Bíblia Sagrada Protestante, que é a nossa, e a Bíblia Sagrada Católica? A língua do Antigo Testamento, a popularidade da Bíblia, o número 7, divisões da Bíblia, os escritores da Bíblia Sagrada, a parte testamentária, objetivo, importância e veracidade dos testamentos, o objetivo, a importância e a veracidade do Novo Testamento, e o Antigo. Cronograma da escrita do Antigo Testamento, cânon do Antigo Testamento, composição do Antigo Testamento e do Novo, os escritores do Novo Testamento, a canonização dos livros do Novo Testamento, divisões do Novo Testamento, evangelhos sinóticos e João, Atos dos Apóstolos, epístolas e proféticos. Deixa eu dar uma rápida pausa e a gente vai fazer agora uma rápida viagem nos slides para vocês entenderem mais ainda a profundidade da importância desta matéria. Vamos lá então aos slides? Isto. Se você observou, nós já fizemos a postagem lá no grupo. Alguém já chegou a ver? Lá no grupo eu fiz a postagem dos slides, salve-os. Eles são muito importantes. Já vi. Salve-os, são Amém. importantes demais. Salve esses slides, porque vai ajudar vocês a terem uma visão muito clara e panorâmica desta matéria, que é considerada uma das mais importantes do nosso curso. Vamos lá. Todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando? Todos? Vamos lá. Maravilha, vamos lá. Bíblia, a palavra que produz vida. Vamos ter então agora uma visão panorâmica geral da Bíblia. Como é que a Bíblia chegou até nós, meus irmãos? Observem esse gráfico aqui. Esse gráfico ele está numerado de 1 a 9. E ele mostra um caminho, uma trajetória. O número 1, me acompanhe com bastante atenção. O número 1 fala da mente de Deus. Deus tem uma mente que não se compara à nossa. Não, a mente de Deus é infinitamente maior do que a nossa. A nossa é pequititinha comparado à maravilhosa infinitamente de Deus. Deus, então, decide trazer o quê? Uma revelação e uma inspiração ao homem, com respeito a uma partículazinha da sua mente. Depois que Deus decide dar a revelação e a inspiração, esse é o processo da comunicação de Deus, passa para a transmissão, e essa transmissão foi pela via escrita. Olha que interessante, a via escrita se torna a materialização desta revelação e dessa inspiração. Depois da transmissão, porque essa transmissão não foi feita de qualquer maneira, ela foi feita em 3 idiomas, que já mencionamos. Foi feito em hebraico e aramaico no Antigo Testamento e em grego koiné no Novo. Ela passa por um outro processo chamado tradução. Então, houve a necessidade da Bíblia ser traduzida. Olha que trabalhão que foi tomado ao longo de séculos e séculos e séculos. Depois da tradução, não é o suficiente, tinha que passar por um processo chamado iluminação e interpretação. A iluminação é o Espírito Santo levando os homens a enxergarem que dentro do texto transmitido e traduzido há um código.
e já estudamos um pouquinho deste código, chamado hermenêutica e exegese bíblica, né? Alguns de vocês já passaram por esta matéria, outros ainda não. Depois da iluminação e da interpretação, se vai ao ponto 6, está aqui o ponto 6, que é o entendimento da mente. Então, depois que o Espírito Santo nos ilumina e nos ajuda a interpretar os códigos de interpretação da Bíblia, chega-se ao passo 6, que é o entendimento da mente. No momento que a mente entende, recebe, acata, absorve a palavra, ela desce ao coração. Então, o número 7, recebido no coração e expresso no caminhar da vida, número 8. E vai até o número 9, gerando o que? Influência e convicção nos outros. Assim que funciona o processo da comunicação de Deus no que tange a sua palavra. Isso aqui é uma visão dos rolos de Qumran, encontrados em 1947 junto ao Mar Morto em Israel. Foi a maior descoberta da arqueologia bíblica dos últimos séculos. Vários rolos foram encontrados por um acaso, entre aspas, por um pastorzinho de 14 anos, de origem árabe, ali numa região muito remota, no sul de Israel, justamente coladinho com o Mar Morto, e foi encontrado vários rolos guardados em cântaros de cerâmica, guardados em perfeito estado de conservação, datados entre o 1º e o 2º século depois de Cristo. Qual a importância desses rolos? Eles trazem as melhores cópias dos originais que já não mais existem. Nós vamos explicar por que os originais da Bíblia Sagrada não existem. Existem centenas de cópias de excepcional e tremenda e boníssima qualidade. Esse é um outro manuscrito, né, da Bíblia, só que em grego, o chamado Codex Sinaiticus. Esse é o manuscrito do grego koiné de Mateus 2:13 até 3:10. Vamos explicar a importância do grego koiné na tradução da Bíblia no Novo Testamento. Estamos estudando, alguns de vocês já há alguns meses, né, como alguns estão começando hoje, para obtermos o quê? Conhecimento bíblico. Mas obter conhecimento bíblico não é somente enchermos-nos de informações, não. É como subir uma montanha. Está aqui, ó, um rapaz que é a figura de um alpinista tentando subir uma montanha. Não sei se alguns de vocês já escalaram montanha. Eu já tive a oportunidade em 1996, em janeiro, quando minha esposa estava grávida do nosso filho, tive a oportunidade de escalar com 14 jovens, bem mais jovens do que eu, né? Eu tinha na época 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos. Eu tinha menos de 40 anos, desculpe, eu tinha menos de 40 anos, 30 e alguma coisa, e aí nós escalamos uma montanha no pé da Cordilheira dos Andes, entre a Argentina e o Chile, uma montanhazinha de 3.400 metros de altitude, que me tirou fôlego. Subir parece fácil, descer que é o problema. Mas lembrando-me deste episódio que eu vivi, eu trouxe essa imagem para vocês entenderem, ó, que para ter conhecimento bíblico é muito trabalho pela frente. Mas tem 3 coisas que temos que levar em consideração, à semelhança de alguém que quer subir uma montanha: observação, interpretação e aplicação. Geralmente lemos um texto bíblico assim às corridas, com pressa, e não observamos os detalhes do texto. Parece que estamos observando, mas nós fazemos a chamada leitura corrida e não observamos as entrelinhas, ou seja, aquelas coisinhas bem sutis que estão dentro do texto que estamos lendo. A partir do momento que lemos a Bíblia com observação, poderemos interpretá-la melhor, ou seja, o texto fica mais acessível a uma melhor interpretação. A partir do momento que eu consigo interpretar melhor a Bíblia, eu posso aplicá-la na minha vida, porque muita gente passa a vida inteira lendo a Bíblia e parece que não funciona, não traz crescimento espiritual, porque estão fazendo uma leitura
não considerando a observação, a correta interpretação e a devida aplicação. Preste atenção aqui, isso aqui são 12 curiosidades da Bíblia. A Bíblia possui 31.163 versículos. Algumas traduções trazem como 31.173. Varia muito de tradução para tradução, mas essa é a média, de 31.163 versículos. 3.566.480 palavras. Esther 8:9 é o maior versículo da Bíblia. Quem dizia, né, que era João, lá em João, não. É Êxodo 20, versículo 13, que é o menor versículo. Confira lá depois, você vai ficar surpreso. Né? Muita gente, Jesus chorou, mas tem um menor. Uma letra menos do que comparado Êxodo 20, 13. Os Salmos 14 e 53 são exatamente iguaizinhos. Tem uma razão, eu vou explicar para vocês depois, com mais tempo. São exatamente, parece um erro de grafia, não, é proposital. O Salmo 14 e o Salmo 53 são exatamente iguais. O Salmo 119 é considerado o maior capítulo da Bíblia, entre aspas, a gente vai explicar por que entre aspas. O 117 é o menor. A palavra Senhor é repetida 1.855 vezes. O Salmo 118:8 é o centro exato da Bíblia. A Bíblia tem 2.930 personagens, 773.693 palavras e 1.189 capítulos. Essas são as 12 curiosidades básicas da Bíblia. Aqui observe com muita atenção. Este é o processo da formação da Bíblia Sagrada de forma gráfica e resumida. A Bíblia foi escrita mais ou menos dentro de 1.600 anos, em 3 continentes, África, Ásia e Europa. Mais de 40 autores. Escrita em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. Mas tem um assunto chamado um assunto número 1. Qual é o assunto número 1 da Bíblia? A glória de Deus e a salvação da humanidade. Anotem, por favor, estes dados. Altissimamente importante para você, querido aluno, para o seu desenvolvimento no conhecimento da Bíblia. Você quer ter um bom desenvolvimento, uma boa produtividade no conhecimento da Bíblia? Vamos estudar a nossa Bíblia. Mas de que maneira? Faça perguntas ao texto. Habitue-se, crie esse hábito. Quem? Onde? Quando? Qual? Que? Quando? Tenha livros para consulta. Sei que alguns de vocês já têm livros para consulta, outros ainda não têm, mas o momento é agora. É você batalhar para ter alguns pequenos livros. E quais seriam esses livros? Está aqui, ó. Um dicionário bíblico importantíssimo. Eu posso recomendar para vocês vários dicionários bíblicos de custo razoável, entre 20 e 30 dólares. Dicionário da língua portuguesa, importantíssimo que você, aluno que está estudando na nossa escola, tenha, ainda que seja um pequeno Aurélio. O Amazon tem, né? As casas brasileiras têm, a CPAD tem, a Jerezim Books em Danvers, Massachusetts tem. Então eu posso recomendar a vocês locais para conseguirem um pequeno dicionário da língua portuguesa. Comentário bíblico. Tem comentários bíblicos bem acessíveis, de 30, 40, 50 dólares, como também tem comentários de 1.000 dólares, mas eu não recomendo porque é muito dinheiro. Mas são bons comentários, apesar de tudo, apesar do preço. Manual bíblico. Há uma diferença entre comentário e manual. O comentário, o próprio nome diz, ele comenta as partes de um texto que foge ao nosso entendimento e conhecimento. O manual nos orienta a como compreender o panorama e o pano de fundo do texto apresentado.
Livros que falem sobre teologia sistemática. O que são isso? Livros que falem sobre doutrinas bíblicas, como a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina sobre os anjos e demônios, a doutrina dos últimos dias, que é a escatologia, e assim vai. Ter um mapa bíblico, ainda que seja básico. Alguns de vocês já passaram pela matéria de geografia bíblica, outros ainda não passaram. Então, o aluno precisa ter uma noção básica de geografia bíblica e uma Bíblia de estudo. Existem boas, excelentes Bíblias de estudo hoje em língua portuguesa no mercado. Alguém me perguntou qual seria hoje, definitivamente, a melhor Bíblia de estudo. Eu posso recomendar aqui no grupo 3, mas a melhor, repito, a melhor, porque ela tem muitas ferramentas. É a chamada Bíblia de Referência Thompson. Esta é a melhor. Você pode ter a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia Plenitude, a Bíblia Arqueológica. Tem excelentes Bíblias de estudo. Mas a melhor, a número 1, que ninguém tem igual, chama-se Bíblia Thompson. Alguns a têm, mas não sabem usá-lo, porque ela é uma Bíblia tão cheia, tão completa, tão quase que perfeita, que fica um pouquinho difícil de saber usá-la, porque precisa então de ter um tipo de um mapinha para você entender como ela funciona. Eu também vou postar vídeos chamados tutorials, para você saber se você tem a Thompson aí com você. Se você não tiver a Bíblia Thompson, eu também posso postar no grupo os valores que hoje ela está sendo vendida nos Estados Unidos, né? Está numa faixa de 80 a 100 dólares, dependendo de quem a vende. Outras dicas que eu quero dar, ó. Ore, organize-se, livre-se das possíveis distrações, anote as aplicações práticas que encontrar. Isso aqui é fantástico, gente. 5 métodos de aprendizagem e observação da Bíblia. Olha só. Essa aqui é a minha mão esquerda, é a sua mão esquerda, a mão do coração. 2 de Timóteo 3, 16, 17 nos ensina: toda a escritura devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 de Timóteo 3, 16, 17. O dedo indicador fala de meditar, mas nós vamos começar por aqui, pelo mindinho. Ó, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, Romanos 10, 17 fala de ouvir. Apocalipse 1, 3 fala: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que crê, aquele que cumpre as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, ler. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve. Não é? Então, ler seria o dedo anular, ou o dedo do compromisso, melhor dizendo. O dedo médio fala de estudar, Atos 17, 11. Memorizar, está lá no Salmo 119, 9 e 11. E meditar no Salmo 1, 2, 3. Salmo 1, versículos 2, ou versos 2 e 3. Então vamos repetir então, ó, olhando para a nossa mãozinha direita, a nossa mãozinha esquerda, ó, o dedo mindinho. Ouvir. Não estou ouvindo nada. Tá tudo. O áudio está apagado. Ouvir. Ouvir. Ler. Ler. Estudar. Estudar. Memorizar. Memorizar. Meditar. Meditar. Para ensaio tá bonito, mas vamos falar agora com seriedade. Então vamos lá. Ouvir. Ouvir. Ler. Ler. Estudar. Estudar. Memorizar. Memorizar. Meditar. Perfeito. Vamos aqui dar uma pausazinha e vamos deixar o negócio mais caprichado. Ó, esse dedinho aqui qual é? Ouvir, Ouvir. ler, Ler. Estudar. Estudar.
Memorizar. memorizar e e meditar. meditar. Rapaz, bonito demais. Agora, para eu acreditar que o negócio tá bom, vamos repetir. Ó, Ouvir, Ouvir, ler, ler, estudar, estudar memorizar memorizar e e meditar. meditar. gente, vocês estão me tentando que a prova de bibliologia vai ser isso aqui, ó. Ó, Ouvir, terminar. ler, Não, ficou bonito, gente. Que pena que os que estão perdendo a aula de hoje. Vamos lá. ouvir, Ouvir, ler, 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 estudar, estudar, memorizar, memorizar e meditar. meditar. Maravilha, ó. A glória é para Jesus. Vocês estão bons demais. Que coisa tremenda. Parabéns. Muito bom. Vamos voltar lá. Rapaz, me deu um gás agora. Me deu um ânimo redobrado. Vamos lá. Aqui o negócio ficou bonito. Observe com muita atenção. Os livros do Antigo Testamento estão descritos nas partes externas dos dedos das mãos. Os livros do Novo Testamento estão descritos nas partes internas dos dedos das mãos. Aí, se vocês olharem com bastante atenção, ó, os livros do Antigo Testamento estão nas partes externas. Aqui, ó, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Agora, os livros do Novo estão na parte interna da mão, aqui, ó. Evangelhos, históricos, epístolas e proféticos. profético. É a maneira como é dividida a Bíblia. O Antigo Testamento é bonito aí, ó. dividido em Sim. Sim, Joel, fale. Eu desenhei a mão no caderno, ficou bonito aí. Não, com certeza. Desenha a mão no caderno e não tem como esquecer. Eu tô falando sério, Joel. Faz isso aí que funciona. Eu desenhei, ó. Não, faça isso que, olha, é a chamada Bíblia na mão. Isso aqui é dado para lição de criança de escola dominical. Você já observou que tem criança que fala de cabeça a ordem de certinha dos 66 livros? Sabe por quê? Que elas aprendem a memorizar a Bíblia na mão. Então, tudo começa com essa tática, ou essa forma, né, de memorizar a Bíblia na mão. É super interessante. A gente vai gastar uma aulinha falando sobre essa estratégia, né, essa forma de memorização que vai deixar vocês até animados para usar para várias coisas que vão lhe ajudar a memorizar. Essas são as traduções da Bíblia em português, mas eu não vou falar hoje sobre elas. São muitíssimas. Como vocês veem, há uma quantidade enorme de traduções da Bíblia em língua portuguesa. É enorme, são mais de 30 traduções. E só conhecemos a de Almeida, ou de Ferreira de Almeida, porque ela é considerada a mais importante de todas as traduções da Bíblia em língua portuguesa. Há uma diferença entre tradução e versão. Nós vamos explicar isso nas próximas aulas para vocês entenderem. Versão é uma coisa, tradução é outra coisa completamente diferente. A gente vai voltar a falar dessa temática um pouquinho mais à frente, em 2 ou 3 aulas à frente. Então, nós começamos a visualizar a Bíblia da seguinte maneira. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Começou a ser escrito há mais ou menos 3.500 anos. Demorou quase 1.600 anos para ser concluído. A Bíblia tem algo que nenhum outro livro tem, chamado inspiração. O que é inspiração? É a influência sobrenatural do Espírito Santo, capacitando os escritores da Bíblia a receber e registrar a mensagem de Deus sem nenhum erro. Nós vamos terminar a aula em 10 minutos, né, para dar espaço para o irmão Joel e o irmão Alisson fazerem a sua provinha. Então, hoje a aula vai ficar um pouquinho reduzida, só hoje, tá? Na próxima aula nós vamos ter a finalização normal às 10 horas da noite, embora temos 2 alunos que ainda não fizeram, mas eu vou conversar com eles para ver se a gente consegue ou fazer ou na próxima terça ou em outro dia da semana que se encaixe com eles, ou se não tiver outro jeito, no final da próxima aula de novo. Vamos lá. Então, a inspiração é algo que só a Bíblia tem. Ou seja, a palavra inspiração
vem de uma palavra grega, theo pneustos, soprado de dentro para fora, ou seja, Deus soprou dentro do espírito dos seus autores, de dentro para fora, essa inspiração. Ela foi única, foi somente para a escrituração ou redação dos livros da Bíblia. Isso eu vou falar em outra aula. Isso aqui é interessante. Existem textos bíblicos com erros de traduções em língua portuguesa. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel tem um gravíssimo erro, como em qualquer tradução, mas aqui eu assinalo um gravíssimo erro. Só vou falar só uma das traduções, olha só. Segunda de Crônicas 22:2, em Almeida Revista Corrigida, diz: era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de um rei. Está se referindo a quem? Ao rei de Israel chamado Acasias. Olha a prova que esse texto está errado. Porque em 2 de Reis 8:26 está diferente. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de um rei de Israel. Se você estiver me acompanhando, preste muita atenção. Eu estou me referindo à mesma tradução da Bíblia, a mesma, ARC. Como é que eu sei o que é uma tradução? Quando você abre a sua Bíblia, você vai encontrar lá no cabeçalho. Tradução em português por Ferreira de Almeida. Aí embaixo, em letrinhas menores. Almeida, Revista Corrigida, ou Almeida, Revista Atualizada. Então, a corrigida tem esse probleminha. É um probleminha sério, dá dor de cabeça. Atualizada não tem esse problema. Olha o que diz atualizada. Era Acasias de 22 anos. Ao invés de 42, como fala Almeida, Revista Corrigida. E começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Aí você me pergunta, qual das duas é correta? 22 anos. Ou seja, Almeida, Revista Atualizada. Porque bate direitinho com 2 de Crônicas 8:26. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Você detecta que a tradução está errada porque o mesmo texto é repetido em outro livro. Aí quando você alcança a fazer o paralelo, a comparação com outro livro, aí você detecta que definitivamente o texto nesta cópia está errado. Não tem nada a ver com o original. E esse problema, eu vou repetir, ela está na Bíblia de Jerusalém, está na Almeida Revista Corrigida, na tradução brasileira, que é da Igreja Batista, ok? E na Almeida Corrigida Fiel. Então, tem 4 traduções da língua portuguesa que vamos encontrar dezenas, não é 1 ou 2 ou 3, são dezenas de erros de tradução. Por que eu estou mencionando isso? Importantíssimo que você, aluno de teologia, tenha pelo menos duas traduções da Bíblia. 2. Você é obrigado a ter. Pelo menos uma Almeida Revista Atualizada e uma Almeida Revista Corrigida. Pelo menos, se você puder ter essas duas, excelente. Porque aí você vai ter como o quê? Vai ter elemento para fazer a comparação. Para você saber exatamente esse texto que eu estou lendo. Ele tem algum problema de acordo com os originais? Ele está fiel aos originais ou está cometendo o chamado erros de copista? Existem os chamados erros de copista. O que é o erro de copista? Vou explicar a vocês que o copista é aquela pessoa que toma responsabilidade, ou tomou a responsabilidade de copiar ao pé da letra os manuscritos originais que não existem mais. Aqui eu explico Perdão que eu vou espirrar. Desculpe. Aqui eu explico a vocês o problema dessa tradução, tá? Eu não vou tomar o tempo agora, porque nós temos que em seguida já fechar para abrir o espaço para os irmãos fazerem a prova.
A inspiração da Bíblia, ela é chamada de plenária e verbal. Isso quer dizer que todas as palavras da Bíblia foram igualmente inspiradas. E esta inspiração foi uma capacitação dada temporariamente pelo Espírito Santo. E esta capacitação cessou após o último livro a ser escrito, ou seja, o livro do Apocalipse. Então, nós hoje aprendemos que a Bíblia ela é composta num total de 66 livros, em um período aproximado de 1.600 anos, por mais ou menos 40 pessoas, de épocas, nível social, culturas locais e profissões diferentes. Na Bíblia não se contradiz, é uma unidade. Deus é o seu autor. Daí podemos perceber as características de Deus. Um dos versículos chaves da Bíblia, muita gente diz que é João 3,16, mas não é único, é 2 de Timóteo 3,16, porque aqui nós vemos que Deus se comunica com o ser humano. O outro versículo chave é 2 de Pedro 1, 20 e 21. Os profetas escreveram exatamente o que Deus queria, às vezes ditando, às vezes dando visões, às vezes colocando na mente, e nunca em transe, porque Deus não quer robôs. A Bíblia foi escrita, já falamos, só para refrescar um pouquinho a mente de vocês, em hebraico, aramaico e grego. Chegou até nós por cópias extremamente precisas. Uma delas já mencionamos, do Mar Morto, em 1947, escrito a partir do 2º, 3º e até o 9º século depois de Cristo. Achados arqueológicos confirmam a exatidão das escrituras. A Bíblia é história autêntica. Divisão principal da Bíblia: Antigo Testamento, 39 livros, o Salvador virá, o Salvador já veio e voltará, Novo Testamento, 27 livros. A Bíblia é organizada por assunto, não está em ordem cronológica. Minha orientação, gente, leiam a página 2, o restante da página 2 da nossa apostila, página 2, página 3 e página 4. O restante da página 2 que nós não lemos, página 3 e a página 4. E aí nós estaremos na próxima aula trabalhando com o conteúdo destas páginas. Se você olhar lá no finalzinho, você vai descobrir que estão os exercícios. Os exercícios eu vou explicar rapidamente, antes de nós entrarmos na provinha, para os nossos dois irmãos. São 40 perguntas de múltipla escolha. Estão lá no finalzinho. Alguém vai me perguntar, da onde eu tiro as respostas desses exercícios? Número 1, do conteúdo da apostila, porque se você observou com atenção, a apostila não é muito grossa. Ela tem um pouquinho mais de 30 páginas numeradas. Então, não é muito grossa. Então, vale a pena você usar a apostila como primeira fonte de pesquisa para você realizar esses 40 essas 40 perguntas, que são todas de múltipla escolha. Segundo, você pode consultar as fontes na internet. Eu vou postar amanhã 3 bons sites que vocês podem pesquisar sobre o assunto de bibliologia. E terceira fonte de pesquisa são alguns livros que acredito que alguns de vocês, talvez não todos, tenham disponíveis, né? Livros de teologia que falem sobre a estrutura da Bíblia. Então, através dessas 3 fontes, vocês vão ter as respostas a estas 40 perguntas, ok? São 9h37. Alguma pergunta que um aluno gostaria de fazer aqui, um aluno, sobre a Bíblia, sobre a estrutura da Bíblia, porque é muita coisa, claro, a gente vai ter que estudar de forma bastante resumida e vamos estudar em 7 aulas, né? Então, ou seja, vamos gastar o mês de dezembro e o mês de janeiro todo. Aí em fevereiro começamos uma nova matéria. Por quê?
que não sei se vocês se lembram, eu já postei no grupo, nos dias 24 e 31 não teremos aula. Sabem por quê? Alguém se lembra ou não? Isso, porque é véspera de Natal Em ano novo. e véspera de Ano Novo, então não vai funcionar. A cabeça dos irmãos vão estar lá, ó. Igreja, culto, Natal, família. Vamos comer com força. Então não tem como. Então é complicado fazer aula na véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Não, pastor, não faz esse pecado, não. Então, tem alguns irmãos aqui por fora até aplaudiram, agradecendo. Não, que bom que não vai ter aula na véspera de Natal, na véspera de Ano Novo, que aí eu vou aproveitar bem com a família. Amém. A gente pensa em tudo. Geralmente, na véspera de Natal, quando coincide, né, a aula da terça, ou a aula da quinta, ou a aula da segunda, ser véspera de Natal e véspera de Ano Novo, a gente não realiza para não entrar em conflito, não entrar em choque, porque vão aparecer só 2 ou 3, né? Nós somos uma turma de 19 alunos, então a gente tem que ser muito cauteloso com respeito às datas. Então anote aí a nossa matéria de bibliologia, ela vai pegar hoje, dia 10 e dia 17. Aí nós vamos ter uma pausa de 2 semanas. Aí voltamos no dia 7 de janeiro e vamos até o final da última terça-feira do mês de janeiro. Então a provinha estaria trabalhada para acontecer no dia 28 de janeiro. 28 de janeiro, e no mês de fevereiro, começaremos a segunda matéria, chamada Os Evangelhos. Aí vamos estudar sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 9h39, algum aluno gostaria de expor alguma pergunta, alguma dúvida, inicialmente sobre a matéria que estamos estudando, que é sobre a Bíblia, a estrutura da Bíblia Sagrada. Nunca você teve alguma dúvida, alguma pergunta em particular sobre a própria Bíblia? Faça agora, ou fique caladinho até a próxima aula. Gente, eu estou ouvindo, pode ser brincadeira que eu vou dizer, eu estou ouvindo a respiração do irmão Ailson. O som dele tá bom demais. Estou ouvindo a respiração. O silêncio está tão grande. Ó, consegue ouvir? Eu estou conseguindo aqui ouvir. E ele respira forte. Imagine o sono abençoado que ele tem. Todo respeito. Vamos lá, gente. Ninguém tem uma pergunta. Eu não acredito que você nunca teve uma dúvida sobre a própria Bíblia. Na questão da estrutura básica da Bíblia. Ninguém se atreve a fazer uma pergunta, pelo menos por hoje? Vocês não são tímidos, eu tenho certeza. Alguns eu sei que são, outros, graças a Deus, não são. Ninguém, por enquanto? Tá bom, sem problemas. Ninguém é obrigado a fazer perguntas. Na próxima aula, então, a gente vai colocar fogo na fogueira, como diz no Rio de Janeiro. Vamos colocar fogo na fogueira, vamos jogar gasolina e carvão. E aí as perguntas vão brotar naturalmente. Tá bom? Sobre os exercícios, eu estava falando e eu não concluí. Vocês vão fazer do número 1 ao número 10. Aqui, ó. Número 1 ao número 10. E a gente vai corrigir. Então, tá número 1 até o número 10, ok? Então, trabalho de casa, lê o restante da página 2, página 3, página 4, e os exercícios lá no final da apostila até o número 10, do 1 ao 10. Vamos fazer empate, são 40, então a gente vai, em 4 aulas, fechar toda essa sequência de 40 perguntas de múltipla escolha. Perfeito? Se não há dúvidas, se não há perguntas, vamos então dar por encerrado a nossa aula de hoje. Estamos terminando um pouquinho mais cedo, para abrir esse espaço para nossos 2 irmãos, irmão Joel e irmão Alisson, fazerem a sua segunda chamada da prova de ética cristã. Quero agradecer a presença dos que puderam estar aqui, irmão Alisson, irmã Patrícia, Deus abençoe, um prazer enorme, e vamos suar um pouco juntos a camiseta. Obrigado, Lucas, pela irmãzinha, irmã Patrícia, né? Eu sei, é segredo de Estado, não precisa abrir o jogo, eu sei que é a sua irmã de sangue, vocês são parecidos demais, meu Deus. Parece que ela é prima também do irmão Alexandro, né? Creio que é tudo família, gente, que coisa bonita, né? Obrigado, irmão Alexandro, pela sua presença, irmão Orley, que tomou um banho numa cachoeira que está numa juventude só, mas a gente vai
chegar de surpresa em Nagasaki, dar um abraço do irmão Orley, vou voltar renovado para Orlando. Jonathan, Deus te abençoe, prazer grande. Irmão Ailson, outro grande prazer rever a sua pessoa. Irmã Gleice, olha aí para que a apostila chegue amanhã na porta do seu irmão, porque isso aí é injustiça. Abençoado Alisson, daqui a pouquinho estamos aí juntos na prova. Robert, obrigado. Nos veremos quinta-feira em Hartford, no culto da família, se Deus quiser. Irmã Vanderlei, muito obrigado. Amém. Irmão Kelson também, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Abençoa. Amém, pastor. Vejo vocês na próxima terça-feira, dia 10. Vamos terminar com oração. Vamos pedir nosso irmão o Alisson, voz macia. Nunca vou ter a voz do Alisson. Mesmo que eu tente imitar a paz do Senhor, irmão, não consigo imitar a voz do irmão Alisson. Pensando, é uma voz difícil de imitar. Se alguém quer tentar imitar a voz do Alisson, fique à vontade, mas eu não consigo, não. É uma voz tão macia que eu tenho que diminuir todas as graduações das minhas cordas vocais para chegar ao nível do Alisson, né? Porque é um nível especial. Então o Alisson vai estar terminando com a palavra de oração. Quando o Alisson terminar, nós vamos proclamar o nosso lema, aí fechamos a aula, aí só fiquem no ar o irmão Alisson e o irmão Joel. Os demais já podem se retirar. Irmão Alisson, então, com a palavra de oração. Oremos a Deus. Meu Deus e meu Pai, por mais essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai, mais uma vez estarmos reunidos, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Aleluia. Deus e meu Pai, que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida do Teu Filho, para continuar ensinando, ó Pai, a absorver a Tua palavra a cada dia, ó Pai, dá vigor, Aleluia. dá saúde. Guarda a família do teu filho, em nome de Jesus. Sim, Também, Senhor, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, ó Pai. Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor conosco, nós somos mais que vencedores, ó Pai. Senhor, meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos ajudado a romper até aqui e até mais, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nos dê sabedoria, nos dê graça, ó Pai, para aprender mais nessa nova matéria. Continua abrindo a nossa mente, ó Pai, alimentando a nossa alma para continuar buscando e absorvendo mais de Ti, ó Pai. Pois é o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha conceder cada um restante de noite abençoado, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Bem, nosso lema para fechar tudo, e só fica Joel e o Alisson aqui, né? Vamos estar agarradinhos nessa abençoada segunda chamada da nossa prova. Nosso lema: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês. Que haja o calor do Espírito nessa geladeira que vocês estão aí dentro. Que eu vou estar aí na quinta-feira. Que Deus tenha misericórdia de mim. Senão o negócio vai ficar neve para quinta até 80. Tá marcando neve para quinta. Não, Joel, olha por mim, Joel. Eu não posso pegar neve aí, não. Misericórdia. Deus tem misericórdia. Deus nos abençoe, Pai do Senhor. Uma excelente terça-feira, uma excelente semana, tá bom? Só Joel e o Alisson fiquem na telinha. O restante já estão liberados. Muito obrigado, irmãos. Pai do Senhor, excelente semana. Muito obrigado. Paz do Senhor a todos.